Olá, turminha linda e abençoada do quinto ano. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar um pouquinho sobre número decimal. Então, vocês vão pausar o vídeo e vão realizar as atividades da página 27, 28, 29 e 30 da apostila segundo bimestre. Então, vamos de novo. Vocês vão realizar as atividades da página 27, 28, 29 e 30. Então, tentem fazer sozinhos, tentem colocar em prática o que nós aprendemos sobre número decimal e fração. E, na sequência, faremos a correção juntinhos. Combinado, galerinha? Vamos lá? Vamos lá, meus amores, vamos à correção da página 27. Número 4. Represente em forma de fração e em forma de número decimal a parte pintada de cada uma das figuras a seguir. As figuras são quadros do mesmo tamanho, repartidos em 10 partes iguais ou em 100 partes iguais. Então, vamos a essa revisão. Na fração, nós temos numerador e denominador. Na parte de baixo, no denominador, temos o total de partes. E na parte de cima, no numerador, temos, nesse caso, as partes que foram pintadas. E vamos ao número decimal. Um número após a vírgula, décimo. 2 números após a vírgula, centésimos. 3 números após a vírgula, milésimos. Então, vamos à correção, galerinha. Na figura, letra A. Quantas partes eu tenho no total? 10 partes, que é o meu denominador. Quantas partes foram pintadas? 7 partes, que é o meu numerador. Então, nós temos a fração 7 décimos. Em forma de número decimal, conferem aí 0,7, ou seja, 7 décimos, ok? Vamos à correção da letra B. No total, eu tenho quantas partes? 100 partes. Então, olha o meu denominador. Quantas partes foram pintadas? Nesse caso, 38. Qual é a minha fração correspondente? 38 centésimos. Como ficou de forma de número decimal? 0,38, ou seja, 38 centésimos. Letra C. Qual é o meu total de partes? 100. Quantas partes foram pintadas? 50. Qual fração eu tenho correspondente? 50 centésimos em forma de número decimal, 0,50 ou 50 centésimos. Vai colocando certinho aí. Na letra D, eu tenho 100 partes, apenas uma pintada, ou seja, 1 centésimo. E em forma de número decimal, eu tenho 0,01, ou seja, 1 centésimo. E na letra A, meus amores, eu tenho um total de 10 partes. Quantas foram pintadas? Somente 5, ou seja, 5 décimos. E agora, nós podemos observar em forma de número decimal. 0,5, ou seja, 5 décimos, ok? Continuando a nossa correção, questão número 5, ainda na página 27. Observe com atenção as figuras da atividade anterior. Então,
Observem o quadro acima. Letra A. Em qual delas a parte pintada é maior? Qual é o número decimal que a representa? Então, vamos lá, observem. Vamos à correção? Lembrando que vocês vão pausando o vídeo, tá bom, meus amores? Então, façam e depois, na sequência, vamos corrigir juntos. Vamos lá? A maior parte pintada é na figura do item A. Então, vamos lá. O número decimal que a representa é 0,7 décimos. Então, vamos para a letra B. Corrijam aí. Em qual delas a parte pintada é a menor? Vamos observar no quadro acima. Qual é a fração que representa a parte sem pintar nessa figura? Então, corrigindo. A menor parte pintada é na figura do item D. A fração que representa a parte sem pintar é 99 centésimos. Então, corrigindo, hein? E aí, meus amores, já fizeram, né, a página 28, agora vamos à correção juntos. Então, vamos à letra C. Há duas figuras em que as partes pintadas têm o mesmo tamanho? Quais são os números decimais que as representam? Então, olha só, temos aqui ao lado um quadro. Vamos fazer a leitura desse quadro juntos. Os números 0,5, ou seja, 5 décimos, e 0,50, ou seja, 50 centésimos, representam a metade de um inteiro. Então, vamos ler meio. Então, vamos lá. Sim, são as figuras dos itens C e E. Então, figuras C e os números decimais são 0,50, ou seja, 50 centésimos, e 0,5, ou seja, 5 décimos. E na sequência, letra D. Qual é a fração que representa esta figura? Então, olha só. E qual é o número decimal que representa uma figura inteira pintada? Então, vamos observar essa figura aqui. Olha só. Quando nós temos, nesse caso aqui, por exemplo, olha, uma figura que tem 100 partes e exatamente 100 partes foram pintadas. Então, nós temos a fração 100 sobre 100 e o número decimal é igual a 1,1, ou seja, 1 inteiro. Ah, se você respondeu 1 inteiro, também está certo. Só acrescenta esse detalhe aí, ó, 100 sobre 100, que é igual a 1,0. Então, vamos acrescentar, juntamente à sua resposta, essa sugestão que a tia está deixando aqui. Porque quando nós temos uma fração que representa um inteiro, nesse caso aqui, nós podemos colocar 1,1, ou seja, 1 inteiro, certo? Então, vamos para a letra E. Escreva em ordem crescente. Olha só, vamos destacar aqui em ordem crescente todos os números decimais da atividade anterior. Então, vamos corrigir. 0,01, ou seja, 1 centésimo. Vai colocando tracinho para não misturar vírgula com vírgula, tá bom, meus amores? 0,38, ou seja, 38 centésimos. 0,5, ou seja, 5 décimos, ou 0,50, 50 centésimos. E 0,7, ou seja, 7 décimos.
Observem. Na linha, uma das extremidades corresponde a 0 e a outra corresponde a 1 inteiro. Entre esses dois números, há alguns pontos marcados. Faça a correspondência entre cada um dos números acima e um dos pontos da linha abaixo, pensando se é mais próximo de 0 ou de 1. Então, quem não entendeu, pode pausar o vídeo, voltar ou ler novamente. Então, vamos encontrar aqui aonde está os pontos. Olha só, aqui está o 0, observem, e aqui está o 1. Então, observem. Aqui nós temos 0,01, ou seja, 1 centésimo. E aqui, o que nós temos? 0,38, ou seja, 38 centésimos. Aqui nós temos 0,5 ou 5 décimos, 0,50 ou 50 centésimos, ou o meio. Observem aqui que nós temos a metade da nossa reta. E aqui nós temos 0,7, ou seja, 7 décimos. Então, observem. Vamos lá? Vamos na sequência? E na atividade anterior, vocês tinham que circular o número que está exatamente no meio dessas linhas. Então, voltem lá e destaquem o 0,5, que é o 5 décimos, ou o 0,50, que é o 50 centésimos. Eu até havia destacado qual era o meio. Então, vai lá e circulem esses números. Combinado? E na letra F, corrigindo. Pense nas frações correspondentes a esses números e escreva-os somente com palavras. Então, vamos fazer juntos, corrigindo. Como eu leio esse número decimal? Muito bem, 1 centésimo. Observem e coloquem acento, hein, meus amores? E esse outro aqui, como que eu leio esse número decimal? Muito bem, 38 centésimos. E esse próximo aqui, 0,5, como se lê? 5 décimos. Muito bem. Olha o próximo, 0,50. Como se lê esse número decimal? 50 centésimos. Muito bem. E esse último, 0,7, ou seja, 7 décimos. Então, observem, quando nós temos um número, olha aqui nesse caso, após a vírgula, nós temos décimos. Quando nós temos dois números após a vírgula, observem, nós temos centésimos. E no caso, né, se tivéssemos 3 algarismos após a vírgula, teríamos milésimos. Observem aqui ao lado, temos uma explicação. Você notou que o zero antes da vírgula não aparece na leitura dos números? Com certeza vocês se atentaram a esse detalhe. Vamos corrigir a próxima questão? Corrigindo com bastante atenção, hein, galerinha? Confio em vocês. Número 6. Quando os números decimais têm algarismos diferentes de 0 antes da vírgula, eles precisam aparecer na leitura do número.
Complete o quadro com a leitura dos números. Olha só, agora é diferente, porque agora nós temos números antes da vírgula e não apenas o zero, como estava na atividade anterior. Observem. Como eu leio esse número decimal? Vamos ler juntos? 12 inteiros e 5 centésimos. Muito bem. E na sequência, 7 inteiros e 83. Quantos números eu tenho após a vírgula? São 2. Então, eu tenho centésimos. Como ficou? 7 inteiros e 83 centésimos. Observem. 40,081, como se lê? 40 inteiros e 81, olha só, são 3 algarismos. Então, vamos lá, 40 inteiros e 81 milésimos. E olha só, 256,803, como se lê esse número decimal? Vamos corrigir juntos? 256 inteiros e 803 milésimos. Muito bem, galerinha. E na sequência, meus amores, se vocês ainda têm dúvida a respeito de número decimal e fração, fiquem tranquilos, porque ainda faremos várias revisões sobre esses assuntos. Combinado, galerinha? Número 7, da página 29. Paula, Lucas, Pedro e Fabiola mediram suas alturas no início do ano. Letra A. Siga as dicas para descobrir qual é a altura de cada criança. Então, agora vamos novamente colocar em prática o número decimal. Então, olha só, lembrando, nós no nosso dia a dia usamos os números decimais em medidas, em dinheiro, em nota, no peso. Então, vamos lá. Olha só as dicas para descobrir a altura de cada criança. Paula é a mais alta das meninas, mas não é a mais alta de todas. Fabiola é mais alta do que Pedro. Letra B. Preencha a tabela com o nome das crianças e escreva as alturas em centímetros. Então, vamos lá. Corrigindo, galerinha, lembrando que nós temos nomes próprios, portanto, temos que escrevê-los com letra maiúscula. Observem, temos Pedro. Qual é a altura em metros? Olha aqui, já tinha 1,23. Em centímetros, 123 centímetros. O que vocês fizeram aqui? Apenas retiraram a vírgula e transformaram em centímetros. Vamos para a medida de Fabiola. 1,34 metros em centímetros. Olha só. 134 centímetros. Paula, 1,41 metros em centímetros, 141 centímetros. Lucas, 1,43 metros, eu também poderia ler dessa forma. Vocês retiram a vírgula e temos 144 centímetros. Letra C. Calcule mentalmente quantos centímetros Fabiola é mais alta do que Pedro e escreva esse valor na linha a seguir. Ah, com certeza vocês acertaram.
que Fabíola é 11 centímetros mais alta do que Pedro. Continuando a nossa correção. E ainda na página 29, vamos à correção da letra D. Se durante o ano Fabíola crescer 6 centímetros e Pedro crescer 6 centímetros, qual será a diferença entre a altura deles no final do ano? Então, vocês iam pausar o vídeo, né? Igual nós havíamos combinado no começo, e ao lado fazer os cálculos. Então, vamos lá. Letra E. Se Paula crescer 6 centímetros nesse ano e Lucas crescer 3 centímetros, qual será a diferença de altura entre eles no final do ano? Então, vamos lá. Com aumento de altura, é igual para os dois. A diferença se mantém a mesma, então, se mantém aí nos 11 centímetros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse 141 mais 6, que é igual a 147. E vamos pegar o 144 mais 3, que é igual a 147. Portanto, não haverá diferença, pois eles terão a mesma altura. Vamos agora à próxima, letra F. A diferença entre a altura de Lucas e a altura de Fabíola é igual a 10 centímetros. Vamos calcular essa diferença em metros fazendo a subtração no quadro de ordens. Olha só. Então, vocês vão realizar a subtração normal, lembrando que sempre na adição e na subtração de número decimal, vocês irão colocar vírgula embaixo de vírgula, certo? E vocês irão calcular a parte decimal normalmente e depois a parte inteira. Aqui, nesse caso, vocês calcularam e obtiveram qual resultado? A diferença é 10 centímetros, 10 décimos de metro. Podemos escrever essa diferença também com 1/10 de metro e 1/10 de metro, certo, meus amores? Então, a diferença é 0,10 décimos de metro. Combinado? E vamos para a letra G. Observem. Na tabela do item B, as alturas estão em ordem crescente. Se houvesse uma linha para a sua altura, em qual posição ela estaria? Então, aqui vocês vão marcar X e completar a frase se for necessário. Então, você vai fazer de forma tranquila, vai parar, vai fazer a sua medição, peça para alguém da sua família medir qual é a sua altura ou você mesmo vai realizar essa medição e vai registrar aqui a sua medida e fazer esse cálculo. Combinado, galera? Vamos lá?